Estudar a Bíblia é errado? O versículo mais utilizado por aqueles que defendem essa teoria é a letra mata. Mas será que o apóstolo Paulo estava se referindo ao estudo bíblico quando ele citou esse verso? Será que podemos estudá-la? Se você quiser saber a resposta dessa pergunta, assista esse vídeo até o final. Eu tive uma experiência uma vez em conversar com uma pessoa durante um evangelismo e essa pessoa ela dizia que a sua religião já era suficiente para ela ser salva, que ela não precisava ler a Bíblia, que ela não precisava ter um relacionamento com Deus para isso. Ir à igreja, fazer boas obras, enfim, para ela era o suficiente. E ela tentou fracassadamente diversas vezes citar alguns versículos isolados, sem nenhum nexo, ela não sabia nem quem disse, nem onde estava escrito. Enfim, ela citou alguns versículos durante a nossa conversa. E quando eu fui tentar explicar o que aquele versículo que ela havia citado realmente significava, ela foi pronta em dizer: olha, não adianta saber a Bíblia de capa a capa se você não é da minha igreja. Olha, eu vou até te dar um conselho. A letra mata. Ela foi confrontada com o próprio versículo que ela me citou. Então, na hora que ela se viu encurralada, ela partiu para o princípio que a letra mata. Não adianta você saber a Bíblia se você não é da minha igreja. Mas será que o apóstolo Paulo realmente estava dizendo isso quando ele fala esse versículo? Eu já ouvi muitos outros durante outras oportunidades que eu tive de pregar o evangelho. Alguns dos comentários são esses. Olha, eu conheci uma pessoa que leu toda a Bíblia e ficou louca. Ler a Bíblia é errado, você não tem o direito de interpretá-la. Somente os líderes religiosos podem fazer isso. Toma minha revistinha. A Bíblia é morta, os tempos são outros, a modernidade chegou. O pastor já traz tudo pronto pra você, é só você ir lá assistir o culto e pronto. Isso aí caducou já foi. Eu não preciso ler a Bíblia, foi minha igreja que escreveu. A letra mata, para de estudar. Mas será que era isso que o apóstolo Paulo estava querendo dizer na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 3? Eu já posso dizer que não era isso que o apóstolo Paulo queria dizer. Se você pegar um versículo isolado na Bíblia, você corre um grande perigo de você criar uma falsa interpretação sobre ele. Quer um exemplo? Eu vou pegar outro versículo, um versículo mais fácil de você entender o que eu quero dizer. O Salmo 14:1 diz: não há Deus. Deus não existe, porque o salmista disse no Salmo 14:1, não há Deus. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Insensato é aquele que não possui lucidez, louco, maluco, doido, ateu. Então é insensato aquele que pratica abominações contra Deus, aquele que não acredita em Deus, aquele que não se arrepende, aquele que não entrega a sua vida a Deus. Se você ler o capítulo inteiro, você vai ver outras descrições desse insensato. A letra que é mencionada no versículo 6, ela se referia à lei de Moisés, porque ela foi escrita com letras, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. O capítulo 3 está falando da nova aliança de Cristo. Ele diz que a letra, a lei, ela mata, porque nós não conseguimos cumpri-la, nós não conseguimos guardá-la. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operaram em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Na caducidade da letra. Será que de novo o estudo está sendo mencionado aqui? Leia 5 vezes esse versículo, 10 vezes, 20 vezes, para você entender que a letra é a lei. Mas por que a letra mata? Porque ela evidencia o nosso pecado. Ela mostra que nós somos pecadores. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Porque o salário do pecado é a morte, separado de Deus eternamente, porque não consigo cumprir, não consigo guardar nenhum ponto da lei. Ah, Tiago, mas eu nunca roubei. Eu nunca matei. Eu nunca traí minha esposa. Parabéns!
Mas você já mentiu? Você já amou mais as coisas do mundo do que a Deus? Você já blasfemou? Será que você nunca disse, ó meu Deus, numa situação que não estava trazendo honra e glória para Deus? Isso é blasfêmia. E olha o que Tiago 2,10 diz. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Se você guardou toda a lei, como você disse que guardou, mas tropeçou num só ponto, você é culpado de toda a lei. É impossível guardar a lei. Por isso Jesus Cristo veio, pois Ele guardou a lei. E em hipótese alguma, 2 Coríntios 3 está falando que você não deve estudar. Muito pelo contrário, está dizendo que você tem que ser vivificado pelo Espírito de Deus. E você só consegue fazer isso aceitando Cristo como seu único e suficiente Salvador. Pois a lei, ela mata, porque você não consegue cumpri-la. É justamente por essa ignorância que as pessoas têm sido enganadas hoje. Elas têm sido roubadas. Líderes religiosos têm juntado o que é seu para si. Mas você não sabe disso porque você não lê. Você prefere ouvir o que as pessoas têm a falar do que simplesmente pegar uma Bíblia e ver se isso é verdade. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. A maioria dos líderes religiosos hoje incentiva as pessoas a não estudarem a Bíblia, pois assim será mais fácil ter o povo a seus pés, fazendo o que lhe apraz. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigo do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Nossa adoração a Deus tem que ser com reverência. Então foge do que não é reverente a Deus. A Bíblia ensina como nós devemos adorá-lo. Busque, estude, procure saber a verdade. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Paulo está falando a Timóteo que ele tem que se apresentar a Deus como uma pessoa que maneja bem a palavra da verdade, a palavra de Deus, a Bíblia, as Escrituras, tudo que ele tinha naquela época. Ele precisava conhecer e era de uma forma como um obreiro, uma pessoa que ama a verdade, uma pessoa que ama a obra de Deus e uma pessoa que não tem de que se envergonhar, pois ela conhece a verdade. Ah, Tiago, mas é muito difícil ler a Bíblia. Eu já tentei várias vezes e não consegui. Verdade, é um pouco complicado mesmo a leitura, mas se você não pegar, insistir, você não vai conseguir. Você acha que Satanás quer que você leia? Você acha que Satanás quer que você aprenda da palavra de Deus e seja salvo? Porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Faça uma decisão, aceite Cristo como seu Senhor e Salvador, peça discernimento, peça que o Espírito Santo te ajude na leitura. Isso tenho certeza que vai mudar totalmente a forma com que você olha as Escrituras. As escamas serão tiradas dos seus olhos e você poderá, a partir de então, começar a olhar outras pessoas e ver o que é certo e o que é errado. Até quanto eu devo ler e estudar a Bíblia? Até você se parecer com Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Tudo aquilo que você ouvir, busque na palavra, busque para ver se isso é verdade. Os bereanos, toda vez que ouviam falar do Evangelho, eles iam nas Escrituras para procurar se aquilo que estava sendo dito era realmente verdade. E eles foram considerados por isso pessoas mais nobres. Dúvidas que você tiver a respeito sobre estudos bíblicos ou sobre questões, deixe nos comentários e eu me proponho a ajudar você na medida do possível. Obrigado por assistir esse vídeo, espero que tenha gostado. Deixe seu like aqui embaixo. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você receber notificações também
Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, nos ajude a propagar a palavra de Deus e da verdade. Ajude-nos a preparar pessoas que estudem e se dediquem à leitura bíblica. Que Deus te abençoe e até a próxima.